Hoje é dia 13 de maio de 2020. Vamos dar início a mais um encontro no canal Segredos da Mente. Estamos lançando hoje o projeto Aula em Casa. Considerando a importância de disponibilizar um material de forma clara, de fácil compreensão e menos cansativo na sua utilização, os vídeos dessa coleção, Aulas em Casa, faz uso de uma técnica que se resume em ouvir o professor, sem visualizar sua imagem e visualizar as transparências em exibição. Se gostarem dessa coleção e do formato, façam os comentários pertinentes e dê o seu like. O tema de hoje, qualidade de vida plena. São conceitos estruturantes para que vocês possam entender e como conseguir obter e atingir uma qualidade de vida plena. Então são conceitos que vai ajudá-los a estruturar, planejar a sua vida. Para tanto, vamos definir o que vem a ser qualidade de vida plena. É uma conquista. Não é uma dádiva divina que deságua à margem de sua incompetência ou do desamor por ti mesmo. Você tem que desejar, querer e agir em prol dessa conquista que, sendo de sua inteira responsabilidade e não estando condicionada à vontade alheia de quem quer que seja, assim determina. Compete única e exclusivamente a cada um fazer acontecer o resultado que deseja neste jogo da vida. Porém, nunca esquecer que a vida continua em sua plenitude, mesmo após a morte do corpo físico. Bem, essa definição de qualidade de vida, ela é bastante abrangente, é ampla. E o objetivo é dar ao aluno, permitir que o aluno tenha um entendimento universal sobre a vida e sobre a sua própria existência. Quando falamos de qualidade de vida plena, estamos falando de uma vida neste plano terreno, assim como do plano espiritual. O que acontecer nessa vida, na condição humana, reflete na qualidade de vida que você terá no plano espiritual. As duas existências estão intimamente conectadas. Por quê? Porque a consciência espiritual é a mesma. O erro que cometemos é de dissociar a existência humana da existência espiritual. Não tem como dissociar, porque a entidade, o ser maior que a consciência espiritual, é a mesma para os dois momentos, distintos, mas intimamente o quê? Interligados. Então, quando falamos que é uma conquista a qualidade de vida plena, é porque depende única e exclusivamente a você. Não depende de mais ninguém. No entanto, quando falamos de qualidade de vida, nós, seres humanos, atrelamos esta condição a outras pessoas. Acontece que você pode ter mais dificuldade em atingir um estágio mais elevado de qualidade de vida plena. Porém, o fato de você ter mais dificuldade vai depender da sua forma de ser, agir e pensar em relação a cada situação. Aí que está a grande diferença. E é isso que eu quero mostrar nesses conceitos estruturantes. Eu quero deixar isso claro para vocês. Então veja bem, o que eu fiz?
São 4 vertentes. A qualidade de vida plena, eu a dividi em 4 vertentes. Saúde física, saúde mental, paz espiritual e equilíbrio emocional. Então nós necessitamos, para termos uma qualidade de vida plena, nós necessitamos de ter uma boa saúde física, do corpo físico. Precisamos ter uma boa saúde mental, da mente, saúde, e paz espiritual. E precisamos ter equilíbrio emocional. Para todas as 4 vertentes, ou para cada uma delas, é de nossa inteira responsabilidade fazer, executar, tomar ações, decisões, para que cada uma delas seja atingida. Então veja bem, dentro desse contexto, a qualidade de vida plena, nós estabelecemos algumas condicionantes. Agrupamos essas condicionantes num primeiro nível e um outro grupo, segundo nível de condicionantes. As condicionantes do primeiro nível são liberdade, autonomia, capacidade, relacionamento, mobilidade, independência. E as condicionantes do segundo nível são alegria, bom humor, serenidade, paz, harmonia e resiliência. Cada grupo, ele tem o sentido de ser. Por quê? Quando eu estou falando das condicionantes do primeiro nível, eu estou dizendo que essas condicionantes, cada uma delas, não depende somente de você. Depende do sistema no qual você está inserido. Qual tecido social? Qual que é a política desse tecido social? O tecido social pode ser um país, cidade, não importa. O ambiente que você vive. Então, a sua autonomia está vinculada ao ambiente em si, a própria legislação do país, capacidade, autonomia, independência, mobilidade da estrutura econômica, uma série de coisas, são várias condicionantes que não dependem de você. Isso que é importante, depende do sistema no qual você está inserido. Agora, o fato de você, dessas condicionantes não dependerem de você, não quer dizer que você pode se colocar na seguinte posição: eu não consegui isto porque eu não tinha liberdade, eu não fiz isso porque eu não tinha autonomia, eu não fiz isso porque não me deram capacidade na questão de formação, conhecimento. Ok? E não é bem isso, que não é dessa forma que você deve se posicionar. Quando olhamos então as condicionantes do segundo nível, nós temos então alegria, bom humor, paz, serenidade, harmonia e resiliência. Estas condicionantes dependem somente de você. Então o fato de você ser uma pessoa alegre, bem-humorada, estar em paz, ser sereno, tranquilo, estar em harmonia, ser resiliente, moldar as situações difíceis, depende única e exclusivamente de você. Então você pode vivenciar num sistema, num tecido social, num ambiente, num país, e não ter tudo aquilo que você gostaria de ter, mas você pode ter e vivenciar em plenitude a sua alegria, o seu bom humor, a sua paz, a sua serenidade, harmonia e ser resiliente. Porque isso depende de você. É a forma como você vai olhar cada situação, cada momento, cada dificuldade que você encontrar na sua vida. Porque você também poderia
ter todas as facilidades possíveis e imagináveis e, no entanto, não ser alegre, não ser bem-humorado, não viver em paz, não ser tranquilo, não ser resiliente, criar dificuldade em tudo, entrar em choque com tudo. Então, isto é uma característica do indivíduo, as condicionantes do segundo nível. Isto posto, é importante, então, nós entendermos os estágios de demanda do ser humano. Então, eu defini 4 estágios, né? O primeiro estágio, saúde do corpo físico. Segundo, equilíbrio mental. O terceiro, equilíbrio emocional. E o quarto, paz espiritual. O estágio significa, então, que é aquele período, aquela condição primeira que nós buscamos a todo custo da nossa existência como ser humano. Nós buscamos o que em primeiro lugar? Sobrevivência. Sobreviver. E sobreviver, você precisa ter uma saúde do corpo físico. Aí nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de moradia, nós estamos falando de assistência médica, estamos falando de saneamento, estamos falando de uma série de coisas, de uma boa alimentação, porque quando isso falta, vai dificultar uma saúde boa e perfeita do corpo físico. No entanto, no momento que você atingiu, isso está sendo atendido, esse primeiro estágio está sendo atendido, nós temos uma segunda demanda, que é o equilíbrio da mente. Nós queremos ser uma pessoa bem equilibrada mentalmente. E num terceiro momento, uma terceira demanda, também nós buscamos o equilíbrio emocional. E somente no quarto momento é que a gente busca essa paz espiritual. Isso aqui tem uma importância muito grande, porque essa inversão de ordem, de busca de demandas, pode gerar problemas. Vou citar um aqui rapidamente. A falta de equilíbrio emocional pode gerar doença, a falta de saúde do corpo físico. O desequilíbrio mental também pode gerar, da mesma forma que a paz espiritual pode gerar doença. Mas a nossa cultura nos leva a buscar isso quase que por instinto. Primeiro, saúde do corpo físico. Depois eu vou pensar no equilíbrio mental, equilíbrio emocional, depois a paz espiritual. Porque a gente não consegue perceber, devido a toda essa cultura de milenar, a gente não consegue perceber a questão de causa e efeito. Eu estou doente, por quê? Esse corpo é perfeito. Natureza. Por isso que quando fazemos comparações com os animais, a gente às vezes fica em dúvida. Meu Deus, os animais não sofrem o que a raça humana sofre. Por que isso? Será que eles estão preocupados com isso, com a saúde do corpo físico? É uma pergunta, é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês fazerem. Mas é muito interessante e vale a pena vocês fazerem uma análise mais detalhada sobre isso. Então vamos agora entender nessa questão dos estágios de demanda do ser humano. No caso do primeiro estágio, que é a saúde do corpo físico, você tem que ter o compromisso de suprir as necessidades desse corpo físico. Se você não suprir as necessidades, você vai ter problema. Então,
suprir as necessidades de uma maneira ampla, a estrutura do corpo físico. Suprir as necessidades dos principais sistemas e órgãos, sistema digestivo, respiratório, tudo, visual, tudo. Suprir as necessidades das células. As células têm demandas específicas. Está relacionado com o tipo de alimento, a forma como você se alimenta, né? Os cuidados alimentares. Da mesma forma que o tecido muscular, mesma coisa. A ausência de determinados agentes químicos, produtos como ferro, cálcio, magnésio. Então, como que você se comporta? Qual o seu nível de preocupação com isso? Ou simplesmente vai tocando a vida, não tem interesse de entender e compreender o seu corpo e quais são as necessidades do seu corpo? Quando você se preocupa com isso, você está dando condições para que esse corpo esteja com saúde perfeita e vai permitir que você tenha uma qualidade de vida melhor neste ambiente e fazer coisas que, na ausência da saúde, pode comprometer muitas coisas que você poderia fazer. Então, a sua forma de olhar a saúde do seu corpo físico, ela tem que ser uma forma bem ampla. Então, o que eu aconselho é você estudar, compreender, saber dos limites do próprio corpo, não exagerar em determinadas atividades ou guloseimas. É isso, e não simplesmente ir levando, sem se preocupar com as consequências posteriores. Da mesma forma, é o segundo estágio, que é a questão do equilíbrio mental. Você precisa adquirir conhecimento. Conhecimento sobre a mente, o que é a mente, o que é o subconsciente, o que é o inconsciente. Porque quando você conhece, quando você estuda isso, fica mais fácil você resolver questões, conflitos existenciais. O que vem a ser a mente, qual o papel dela? Qual a conexão? Como que se dá a conexão da mente com o cérebro? Como que isso funciona? A questão da roda da vida. O que significa isso? O que representa essa metodologia da roda da vida, que nós vamos estudar posteriormente? Como que a mente se comporta? Pensamento, sentimento, harmonia ou desequilíbrio e as ações. Ou seja, o que você pensa, você sente, você promove equilíbrio ou desequilíbrio e executa ações e volta a pensar. Então, isso gera problemas, ou gera, se você domina bem isso, gera vantagens para você. E você pode resolver questões que antes você não conseguiria resolver. Então, o equilíbrio mental é muito importante e é de sua responsabilidade adquirir conhecimento, procurar entender e como isso poderia resolver várias questões para você. No terceiro estágio, nós temos o equilíbrio emocional. Então, é sua responsabilidade estudar, compreender e aplicar os princípios da inteligência emocional. O que vem a ser inteligência emocional? O que isso pode me ajudar? No fundo, então, eu diria que inteligência emocional vai levar você a aprender a gerenciar as suas emoções. Aquele conteúdo emocional que está dentro de você. E quando você tem essa competência, essa capacidade, você adquire então um equilíbrio emocional. Facilita em toda
as suas áreas de relacionamento, não importa se é familiar ou não familiar, empresarial, amizades. Porque quando você deixa que o conteúdo emocional assume a frente, toma conta e fica no lugar da mente racional, você perdeu o controle da sua vida. Pode ter certeza disso. Ok? O mesmo caso acontece no quarto estágio, que é a paz espiritual, que é o ápice do processo. Porque quando falamos de paz espiritual, você tem que entender e colocar em prática o conhecimento adquirido e principalmente o entendimento que você é um ser espiritual vivenciando uma experiência humana. Aí é que está a grande diferença. Aí que está a sua grande competência e capacidade. No momento em que você entende que é um ser espiritual e que você está vivenciando uma experiência humana, o leva a começar a vivenciar essa paz. Porque aí você sabe o que significa esse presente, essa experiência aqui, nesse plano da matéria, na condição humana, e você sabe perfeitamente o que é viver após a perda do corpo físico nesse ambiente do plano espiritual. O que isso significa, o que isso representará para você. É algo que eu diria fantástico, porque você sai da escuridão, desse ambiente das trevas e você desperta para o ambiente da luz. É algo que eu diria para você fantástico. Não percam essa oportunidade de entenderem para depois vivenciarem isso. E onde, no momento que você compreender, entender, dominar isso claramente, o medo deixa de existir na sua vida. Medo de quê? Medo de perda? Medo de não ter? Medo de não possuir? Quando o medo ele se afasta de você, isso leva você a vivenciar o desapego, algo que nos leva às trevas. O apego é algo violento. Ele nos leva, nos empurra para a escuridão. Então precisamos vivenciar o desapego. Esta aqui é a chave de todo o processo também. Então são vários conhecimentos, ensinamentos, entendimentos, mudanças de conceitos, de paradigmas que precisam ser revistos para que você viva, você desperte para uma nova realidade. Então esses conceitos, eles precisam estar juntos de você. E no momento que eles estão juntos de você, fazem parte do seu dia a dia, a vida então começa a sorrir para você. Aí a qualidade de vida plena, ela se faz vida, se faz clara, se faz nítida. E ela, como eu já disse, não se limita apenas a este mundo terreno, mas também ao mundo espiritual. Porque estão intimamente conectados. Intimamente. Então essa visão sistêmica, universal, é que vai promover mudanças na sua forma de ser. Porque no momento que você muda o mundo, você muda as pessoas também. Não queira mudar o mundo sem antes mudar e transformar você primeiro. Porque na realidade, toda essa transformação, ela tem como objetivo promover o seu equilíbrio. Porque o sistema, você, nós seres humanos, somos um sistema. Precisamos dar ao espírito, ao corpo e à mente
condições tais que o equilíbrio esteja presente. E você, então, na condição de um ser humano, você renasce para uma nova vida. Quando você entende tudo isso, você desperta. Eu costumo dizer que quando isto acontecer com você, você pode se autodenominar como um ser universal. Porque você se transporta com todo o seu conhecimento, com toda a sua grandeza interior, você se transporta para um mundo muito maior, saindo desse cativeiro que é imposto pela condição humana. Então, a aula de hoje tem este objetivo: é permitir que você tenha acesso a essas informações e coloque tudo isto em prática. Nós teremos nas aulas seguintes detalhamentos de assuntos que vão completar isso que dizemos na aula de hoje. Eu agradeço e até o próximo encontro.